Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 24. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Grande Criador, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar reunidos para te adorar. Aquilo que temos é o que entregamos a Ti, com o nosso coração. Os cânticos, orações, a palavra, estamos sempre dependendo de Ti, para entregar o que Te agrada, e não apenas o que nos satisfaz. Por isso, rogamos Tua bênção sobre o Seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu estava pensando em falar um pouquinho sobre a dispensação do livro aberto. Uma dispensação é um período, é um tempo, e o tempo que Deus tem trabalhado. Isso nós podemos tomar desde o princípio da Bíblia, quando Deus estava na sua primeira dispensação na terra. Primeiro tempo, primeiro período, que foi a dispensação adâmica, a dispensação de Adão. Mas Deus nunca parou nisso, porque nesta dispensação o homem caiu, pecou, morreu, e trouxe sobre todos o resultado da desobediência àquele período, àquela dispensação. Talvez a gente culpe uma pessoa hoje e fala, vamos culpar Adão, culpar Eva. Se pegar Adão, eu dou uma surra nele, né? Pelo que ele fez. Vai trazer morte sobre nós, problemas. Não. Se pegar Eva, vou ensinar o que ela fez, trazendo dor de parto, e doença, morte. Mas isso daí, qualquer um de nós lá faríamos a mesma coisa. Porque o tempo daquela dispensação tinha que passar, e ela tinha que ser daquela maneira. Deus não podia forçar o homem cair, mas ele podia colocá-lo em livre-arbítrio, sabendo que ele ia cair. Porque se Deus não soubesse que o homem ia cair, então ele seria falho. Mas Deus sabia que o homem ia cair. E nisso teria que expressar as demais dispensações. Se ficasse só naquela, seria como a dispensação que estamos aguardando, a dispensação do novo céus, da nova terra, ou mesmo a dispensação do milênio, que não haverá morte. No milênio, o que está para acontecer, não haverá morte
e nem propósito para que a pessoa fale e morra, para depois prosseguir mais milênios assim. Não, isso foi lá no princípio, na primeira expressão de Deus e na sua primeira dispensação, seu primeiro tempo, seu primeiro período. Ele sabia que tinha que acontecer isso, porque Deus tinha em mente Ele mesmo salvar o homem. Por isso, lá no início, Ele não pôde oferecer a si próprio. Ele ofereceu o cordeiro, que era um tipo que apontava para Ele, o cordeiro perfeito. E deu isto para Israel, que durante o tempo que Israel sacrificava, apresentava um sacrifício a Deus, eles, nesse tempo, não podiam oferecer um cordeiro doente, com problemas. Ele não podia fazer isto, porque aquele cordeiro apontava para Cristo. E foi por isso que o próprio Deus, lá no princípio, matou o cordeiro e deu vestes para eles. Deus não pegou e deixou eles vestir segundo eles queriam, porque agora vocês pecaram, estão sujeitos à minha lei e à minha vestimenta. Aí deu veste para eles, porque se deixasse por conta deles, é o que tem acontecido durante 6 milênios, é que lá no princípio, Adão e Eva já arrumou a roupa deles logo. Uma folha de figo foi o suficiente para poder tampar sua frente, sua traseira, né? Para não mostrar sua nudez, em parte, apenas aquela folha de figo. Mas Deus não deixou assim, Deus deu roupa para eles. Deus não deixou que eles usassem apenas um véu. Hoje nós falamos de véu, é algo transparente. Mas até o véu do Velho Testamento não era transparente. O véu do templo era feito de peles de texugo, uma pele grossa, que fazia a divisão do santo e do lugar santo no tabernáculo. Mas hoje as pessoas já veem tudo diferente. Falou em véu, já coloca uma coisinha rala, mesmo os que crê assim, e faz oração com véu na cabeça, porque nunca puderam ter revelação de que o cabelo de São Paulo foi dado no lugar de véu. Se o cabelo foi dado no lugar de véu, se você coloca qualquer coisa em cima do cabelo, já não é véu mais, é chapéu, certo? Você pôs um boné, pôs um chapéu sobre o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas vamos voltar aqui a este pensamento da primeira dispensação. O homem falha e Deus não ficou frustrado. Você foi fazer isso, e agora e o meu plano? O meu plano prossegue. Você vai pagar o preço pelo que você fez. Isso cada um de nós pagamos o preço até hoje pelo que nós fazemos. Por isso a Bíblia diz que nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Se você semeia coisa errada, não espere ter lá no futuro uma boa colheita. Se você semeia amor, você vai colher amor. Mas se você semeia espinho, você vai colher espinho. Você, constantemente, como cristãos, nós temos que semear coisas boas, bons exemplos, bons testemunhos, misericórdia um do outro, para que lá no futuro, se nós precisarmos de misericórdia, alguém possa fazer com que aquela misericórdia se retorne a nós, porque nós tivemos misericórdia de alguém. Muitas vezes as pessoas olham uma para a outra, julgam o problema da outra e julgam sem misericórdia. Então, um dia alguém te julgará da mesma forma. Vai te julgar sem misericórdia também. Então, é bom tratar com amor. Jesus que tratou com amor, o que eles deram em troca? Coroa de espinho, uma lança para traspassar o seu peito, bofetadas em sua cabeça, cuspida em sua face, e ele sempre tratou bem. Então você não fica frustrado também, se você faz as boas coisas e a família te devolve o que é mal.
e você faz bem. Os parentes te devolvem o que é mal e você faz bem. Ou mesmo lá no seu trabalho, eles te devolvem o mal quando você faz bem. Assim Jesus também fez. Mas nunca devolva o mal porque alguém te trouxe mal a você. Sempre você tem que dar a eles o bem. Amém? Eu acho que a gente constantemente está aprendendo. Então, pensando na era de Adão, você sai da era de Adão e vai chegar na era de uma transformação total. De transformar de uma tal maneira de que o homem andou com Deus e Deus arrebatou aquele homem, tomou aquele homem para si. Então, este é o espaço de tempo que nós estamos vivendo. Que tipo de homens e mulheres somos que estamos andando com Deus? Que tipo de testemunho estamos dando para provar para os outros que estamos andando com Deus? O que nós mostramos em casa, na rua, no trabalho, o que estamos mostrando para provar que nós amamos a Deus e que um dia Deus pode nos tomar porque nós estamos andando com Ele. Olha, Deus fica desobrigado. Na maioria das andanças dos crentes, Deus está desobrigado para com Ele. Deus não está obrigado a levar quem não andou com Ele. Porque Ele levou Enoque? Enoque andou com Deus. Por que Ele não vai levar muita gente? Porque não anda com Deus. Andar com Deus não é dizer assim, eu estou andando com Deus. Falar é fácil. Andar com Deus é você viver a palavra de Deus no dia que Deus está manifestando-a. Se você não conhece nem a palavra que Deus está manifestando no seu dia, como vai andar com Deus? Então hoje é de abismar você ver milhões de crentes cultuando, dizendo estamos servindo a Deus, estamos andando com Deus, e ao mesmo tempo você vê que ninguém está de acordo com o que Deus está fazendo. Você pensa bem, os Estados Unidos estavam de acordo com Deus no seu dia? Para eles andarem com Deus, como Enoque andou com Deus no seu dia, para os Estados Unidos andar com Deus, teria que andar com quem? Você vê? Para andar com Deus, como Enoque andou com Deus. Então eles teriam que andar segundo um homem tinha ensinado nos Estados Unidos. Mas tinha milhares de pregadores, mas um provou que andou com Deus. Agora, ele teve um lado, que é muito bom nós olharmos nisso, que o irmão Branham teve um lado que ele andou com Deus, que ele foi até arrebatado. Você lembra que o irmão Branham foi arrebatado? Quando fala assim, não, mas ele morreu, não foi arrebatado. Então, o irmão Branham teve um lado para provar para nós que ele andou com Deus, que até ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado naquela nuvem. Não foi? Então, se ele foi arrebatado na nuvem, onde você nunca soube que alguém foi arrebatado numa nuvem, nos nossos séculos aqui, nós nunca ficamos sabendo, mas Deus fez com que um homem andasse com ele e depois o arrebatou para dentro daquela nuvem formada por aqueles 7 anjos. E o 7º anjo do irmão Branham era o responsável pelo irmão Branham, porque é o 7º anjo dele. Então é que você pensa em arrebatamento, então pensa em Enoque. Se Enoque não tivesse um anjo, ele não seria arrebatado. Se Enoque tivesse um anjo, como Noé tinha um anjo, Enoque tinha passado pelo dilúvio. Mas Enoque tinha um anjo diferente do anjo de Noé. E o anjo de Enoque era um anjo que o arrebatava. O anjo dele não era de passar pela tribulação, por lutas aqui embaixo. Não, o anjo dele era de tirá-lo da terra. Ele andava com Deus e Deus responsabilizava por ele.
Então foi isso que o anjo de Enoque fez. Eu sei que as pessoas dizem, mas como é anjo que vai te arrebatar? Pois se eu não tiver um anjo, que ele é do céu, eu não vou para o céu. Porque muitos de nós temos anjos da terra. Nós temos um anjo que come, que bebe, que anda, que está aqui no mundo. Um anjo natural. Mas você tem que ter um anjo que te guia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, os guarda. Agora, ele só pode guardar quando você tem um anjo dele. Se você não tem um anjo dele, da parte dele, como que ele vai te guardar e te arrebatar? Outras palavras, guardar, talvez pensaríamos, não vai acontecer nada. Não, aí nós diríamos que o pai não guardou o filho, porque o filho morreu. Orou e nada aconteceu. Nós temos um espaço de tempo nessa terra que nós temos que entender que estamos numa dimensão física e esta dimensão, ela mostra nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Para quem tem a semente de Deus dentro, tem uma coisa a mais. É nascimento, crescimento, envelhecimento, morte e ressurreição. Para quem vai ser tipo de Enoque, também é diferente. É um nascimento, um crescimento, talvez um envelhecimento e um arrebatamento, sem ver a morte. Isso é para acontecer nesse último tempo, na última era, quando o povo está despercebido, Deus está preparando um povo para arrebatar este povo. Tem gente que tem medo de um disco voador passar e levar ele, não tem? Tem medo, porque escuta contos, né? E olha, fulano desapareceu, foi assim, veio um disco, passou e o tomou. E muitos creem, e pode ter acontecido. Mas o irmão Branham diz que como tem acontecido essas coisas, num dia deste passará também um disco deste, de Deus, e nos tirará da terra. Entende? Nos tirará da terra. E não é questão de sermos pesados ou maneiros, é questão de termos a palavra e de termos andado com Deus. Se não anda com Ele, não pode ser tomado por Ele. Só vamos ser tomados por Ele porque andamos com Ele. Então guarde bem, para as pessoas que muitas vezes não entendem, que pensam que andar com Deus é andar com a igreja. Andar com Deus é ter uma religião. Deus é a palavra de cada dispensação, a palavra de cada tempo, a palavra de cada época. Deus foi a palavra nos dias de Adão, nos dias de Noé, nos dias de Enoque, nos dias de Abraão. Deus é a palavra nos dias de Jesus. Deus é a palavra chamada Jesus. Deus é a palavra na dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação do Filho de Deus. O período do Filho de Deus é um período de 7 eras, lá de Paulo até Brana. Isso é uma dispensação, 7 eras. É um tempo longo, 2 milênios. E aí vem um profeta. Então nós estamos chegando a esse ponto principal. Mas como chegar aqui se nós não dermos crédito ao que foi feito lá atrás? Vemos que cada um que não andou com Deus em sua dispensação, pereceu. A dispensação de Noé, quem andou com Deus? Noé, a esposa, os filhos e as noras. Em 8 pessoas andaram com Deus e Deus para si os tomou daquele mundo e passou para um outro. O transportou de um mundo para o outro, através do dilúvio.
Simples, só navegando. Mas Deus fez isso. Mas por que os outros não entraram? A gente fica pensando que nós somos os que mais conhecemos, temos um trabalho maior de evangelismo no mundo, os crentes todos. No tempo de Noé também era assim. A Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, se você lembrar que lá no tempo de Noé, no tempo de Enoque, também havia igrejas. E havia crentes indo para a igreja, tomando sua Bíblia, indo para a igreja. E Noé pregava, vai chover. A única mensagem que tinha na terra diferente era de Noé. Vai chover. Então eu creio que eles passavam, criticavam ele. Não dê atenção a esse louco. Podia perguntar um para o outro, você já viu chuva? Não. Então como nós vamos perder tempo de ouvir um louco desse? Mas era a dispensação de Noé. Tinha que crer nele. Não tinha sinal de chuva. Irmão Branham mesmo ensina de que era um vapor que subia da terra e regava a planta. Não descia orvalho do céu, nem orvalho caía do céu. E agora o pregador chegou pregando que vai chover. Então, crer numa mensagem dessa é uma loucura. Mas se quisesse andar com Deus, tinha que andar com Noé. Tinha que estar na reunião de Noé. Tinha que estar dentro da arca com Noé. Como não tinha homens para colocar, Deus colocou bicho. Naquele tempo foi, mas não pense que agora Deus vai colocar. Mas do outro lado, você pode olhar, se não tem crentes verdadeiros na terra, que eles não podem mostrar como verdadeiros crentes, porque não crê na palavra. Então, o que Deus faz? Como fez nos dias de Jesus. Tomou ladrões, prostitutas e colocou eles para dentro. Enquanto que o Anás e o Caifás, que eram pessoas que não podia tocar o dedo nelas, de perfeitas, de limpa, em suas gerações. Mas não andou com Deus, porque Deus era Jesus. Era a palavra daquele dia, e eles não conseguiram ver aquele Deus, eles não conseguiram dedicar àquele Deus, não conseguiram andar com Ele. Você vai ver, Maria Madalena andou, a prostituta andou, o ladrão, o roubador de impostos, o Zaqueu, ele propôs, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. Não é só pagar o dobro, não, é 4 vezes mais. Esse estava arrependido, era um homem de negócio. Que agora, o homem de negócio sempre erra, sempre engana os outros. E ali foi que ele se apresentou a Cristo, disse, em alguma coisa tenho defraudado alguém, tenho tirado o que é de alguém, o que é direito de outro, eu tenho tirado para mim, então eu quero restituir 4 vezes mais. Aí a salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Tem salvação nessa casa, um pecador arrependido, um homem que errou, roubou impostos e quis devolver tudo quadruplicadamente, e você não pensa que era diferente do nosso tempo. Naquele tempo também os impostos eram caros, e cobrava imposto até de quem não trabalhava, quem não tinha salário, pior do que hoje. Se eles cobrarem imposto de Jesus, o que Jesus fazia? Está pregando o evangelho, que é o imposto. Pedro foi lá e pegou o peixe, e tinha o dinheiro já na boca do peixe. Agora você vai pagar o seu e o meu. Seu imposto e o meu. Não vamos ficar devendo para ele. É a maneira de Deus trabalhar. Agora, andar com Deus desta forma. Pedro aprendeu a pagar impostos para o governo. Pedro aprendeu. Porque a gente não vai só lamentar o governo. Porque falha existe em todos os setores. Mas na igreja também existe as falhas. Entende? Todos os homens têm falhas.
Mas você tem que olhar aquilo que é bíblico, que você tem que cumprir. Se tem uma lei que tem que cumprir, vai cumprir. Se eu tenho que pagar meu dízimo, eu vou pagar. Eu não tenho que olhar para a vida de ninguém. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que cumprir aquilo que eu vejo que a Bíblia está dizendo que é para eu fazer, para eu cumprir. É bom a gente observar, em cada dispensação, Deus desperta o povo para uma coisa. No tempo de Jesus, eles estavam sendo despertados para olhar para o que Moisés tinha dito, e não apenas fazer o que Moisés fez e mandou fazer, através da lei. Então vocês têm que olhar para o que Moisés disse. Moisés disse que ia ser levantado um dentre vós. E agora esse um levanta e vocês não crêem nele, vocês não andam com ele. Feliz hora de quem andou com ele. E até Judas, que representava o diabo, andou com Jesus. Mas como ele não podia permanecer até o fim, um dia ele beijou Jesus. Mas ele andou com ele, ele teve oportunidade. Todo mundo é posto na terra e Deus dá uma oportunidade. A oportunidade de você ser perdoado, de você pedir a Deus perdão, misericórdia. Ele nos pôs aqui para isso. E se alguma vez fazemos alguma coisa errada, voltemos a Ele, que a sua mão está estendida para nos perdoar. Eu tenho dito mesmo depois que eu sei que o Cordeiro saiu do trono. Se você falha, não é por isso que estou perdido. Não, volte a Ele enquanto você estiver na terra e tiver fôlego de vida e você puder pedir misericórdia, peça que Ele vai te atender através da misericórdia que Ele tem na terra no dia. Tem gente que quer pedir misericórdia. No tempo de Jesus queria pedir misericórdia, mas que a lei de Moisés fosse essa misericórdia. Já era tarde. A misericórdia era a graça. Era eles aceitar o mensageiro e a mensagem. Se eles rejeitam o mensageiro, eles rejeitam a mensagem. E sempre o mensageiro foi o fraco, foi o falho. Quem queria? Enoque andou sozinho, irmão. Nem mulher dele foi no rapto com ele. Tem crente que diz, a minha mulher não for, eles gostam tanto um do outro, diz, se a minha mulher não for, também não quero ir. Deus trabalha diferente. É com o indivíduo, não é nem com marido e mulher e filhos. Ele pode levar a família toda, mas ele trabalha com o indivíduo, é com você. Quando ele trata com você, é você. Você não tem que colocar esposa, marido, você não tem que colocar filhos, você não tem que colocar nada para te atrapalhar. Você tem que decidir você. É você que diz, eu aceito ao Senhor. Eu creio na sua palavra. Mas a família não crê. Não importa, eu creio. Então eu estou disposto a suportar a crítica, a afronta, a dor da perseguição, porque eu creio nesta palavra. A dispensação que a gente vive. Você volta um pouquinho, a dispensação das trevas, vamos falar assim, dar um tempinho para aquela dispensação das trevas, lá atrás, quando o povo estava dando a vida por Jesus, porque Jesus deu a vida por eles, e eles estavam dando a vida por Jesus. Já não te alegras de saber que hoje ainda é diferente? Hoje você tem liberdade de religião, liberdade de pregar, liberdade de ouvir, de pertencer a qualquer igreja que você queira, ou não igreja. Olha, você quiser pertencer até a igreja do diabo organizada, porque quase tudo é mesmo, mas do diabo organizada, com o nome Igreja do Diabo. Se você quiser, tem. Certo? Uma liberdade para você pertencer ao que você quer. Então, a nossa escolha determina o nosso destino eterno. É a escolha que nós fazemos. Não é a escolha que o marido faz, que a mulher faz, que o pastor faz. É a sua escolha.
É aquilo que você escolhe, é o que você ouve e crê, que vai determinar para onde você vai e vai mostrar de onde você veio e onde você está. Irmão Branham mostra isso, ele diz, é o que você faz, que mostra de onde você veio e para onde você vai. São nossas ações, a nossa maneira de julgar as coisas. Falta de olhar e ver onde Deus está, para eu andar com Deus. Eu quero andar com Deus, mas eu quero saber onde Deus está. Deus é a palavra do momento, nós já temos aprendido isso. Cada vez que Deus opera, naquele período, naquela dispensação, Deus quer que todos nós tenhamos a mesma fé, porque o que Ele vai salvar e rejeitar é de dentro daquela fé. Por quê? Porque Ele vai salvar daquela fé e rejeitar dentro daquela fé aqueles que não viveram aquela fé. Os demais já estão vivendo em outra dispensação. Se você soubesse, a dispensação das eras terminou. 7 eras da igreja. Tem hora que nós temos lá, quando a era de Laodiceia começou, 1906. Aí não tem o término. Não está escrito o término. E aí as pessoas estão esperando. Quando é que vai acontecer o término da era de Laodiceia? Porque ela começou em 1906. E a última era, quando é que termina? Você tem que acompanhar Deus. Porque enquanto você estiver vivendo dentro daquela dispensação das eras, a era de Laodiceia é um espaço de tempo, é um período também de tempo. E dentro daquela era tem acontecimentos. E o final da era, o maior acontecimento, Elias, filho do homem e 7º anjo. Dentro da era de Laodiceia. Então você toma a era de Laodiceia, que é uma dispensação, é um período de era que você tem. E dentro desse período da era de Laodiceia, você tem o nascimento do irmão Branham. E logo você vai ter o período de tempo que irmão Branham prega a mensagem. É um tempo que só o eleito pode descobrir, pode perceber, ver o que está acontecendo, olhar e estar dentro daquele período com Deus. Você pode ver eles andaram 7 eras. Era o Espírito Santo guiando eles. Como que você saberia agora, na 7ª era, que Deus mudou de Espírito Santo para homem outra vez? Como que o povo judeu ia descobrir que o Deus que falava através dos profetas veio agora num homem esquisito como João Batista? Como eles poderiam perceber que agora ele sai daquele ministério e entra num homem, e eles tinham que crer naquele homem chamado Jesus, o que não era fácil para eles admitir, aquele homem, e era ele, o único. Uns podiam continuar dizendo, eu sou da sinagoga de Anás, de Caifás, eu sou desse, sou daquele. Espera lá, Deus está operando num dia, Deus está com a sua palavra, não mais na Bíblia. Tem tempo que a Bíblia está na Bíblia, tem tempo que a Bíblia não está na Bíblia, já está fora, a Bíblia está em carne. Você tinha a Bíblia, você tinha o Velho Testamento, tomava o Velho Testamento e você poderia pegar aquele Velho Testamento, fazer aquele grande trabalho que Moisés fez e os demais fizeram. Quando chega aqui na frente, já tinha saído do papel, Deus tinha saído do papel e era Jesus. Não precisou escrever nada, ele era a palavra em carne. São João falou claro, São João podia escrever, dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, ele estava no mundo,
O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Isso quer dizer, o mundo não pôde andar com ele, porque o mundo não o conheceu. Quando você conhece, aí você anda com aquela pessoa. Mas o mundo não conheceu. Mas é mundo babilônico, que é o mundo romano, o mundo judaico, não conheceu. E matou a Jesus Cristo. Roma sabe. Foram eles que fizeram isso lá atrás. Os romanos sabem que esse período de perseguição que teve nas eras das trevas, que foi a igreja de Roma que mandava matar seus imperadores, ele sabe de tudo isso. Está estampado aí em livros de história, está na internet, está em todos os lugares. Todo mundo sabe, falam na televisão. Claro que foi a igreja que fez isso. Mas isso não muda a natureza da igreja. Porque ela parou de matar no físico e começou a matar no espírito. É isso que ela tem feito. E muitas vezes a morte parou de ser fisicamente, é no espírito. Alguém pensa, eu falo contra Deus, ou faço coisas contra a mensagem, e eu não vou morrer. Já morreu espiritualmente. No tempo do irmão Brana, a morte era até física. Quantos morreram porque falaram do irmão Brana? Mas não é assim hoje. Mas se falar vai morrer. Não, você pode falar que nem morrer não morre. Tem uns que morrem. A maioria nem morrer morre. Por quê? Tem pessoas que elas fazem alguma coisa e elas são de Deus. E se elas fizerem alguma coisa aqui na terra que compromete a sua vida diante de Deus, Deus pega e as leva. E outras, Deus deixa viver. Quantas pessoas que vivem dizendo 90 anos fumando, bebendo. Então o que elas podem dizer? Meus filhos, meus netos podem fumar e beber porque eu não morri. Entende? É isso que eles querem dizer. E não sabe que estão todos mortos espiritualmente quando eles estão jogados a estes vícios que destrói. Isso já destruiu o corpo lá atrás. Hoje, pior, que não destrói só o corpo. Porque a Bíblia já mostra que é uma destruição ao templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é sua carne. Essa carne não era para ser templo de adultério, templo de mentira, templo de ódio, templo de cobiça. Não, essa carne devia ser igreja do Espírito Santo. Essa carne, isso aqui é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, quem destrói este templo, Deus o destruirá. Então muitas vezes a pessoa destrói a si mesma. É como o homem que despertou para fazer a bomba atômica, mas não pode desarmá-la. Você já notou isso? Pôde fazer, mas não pode desarmá-la. Soube como fazê-la, mas não pode desarmá-la. Ela vai ter que explodir a qualquer tempo. O homem podia ir ali e falar, vamos desarmar isso aqui. Não. Mas fazer fez. Você tem que pagar pelo que você faz. Então você paga pelo que você constrói. Você constrói uma bomba para destruir. Não pensa que vai acontecer outra coisa. Tem que destruir com você também. Por isso que Deus está providenciando um povo, preparando um povo, porque providenciou algo para dar para esse povo, para tirar esse povo da terra, conforme a sua própria palavra. Você andou com Deus, e Deus para si também vai te tomar. Se não andarmos com Ele, andar com Deus não é apenas andar com um homem. Judas também andou com um homem, era Deus. Judas andou com um homem. Não era isso. Andar com Deus era crer nele, mesmo ele não estando presente. Era os discípulos aceitá-lo, crer nele, dar sua vida por ele, mesmo não vendo-o fisicamente. Foi isso que os Estados Unidos perdeu. Eles tiveram Deus fisicamente e hoje não tem mais. E hoje eles deveriam crer muito mais que Deus esteve fisicamente lá e não perder e dar
também um conselho a outras nações, dizendo: quando Deus passar por vossas nações, não o rejeite como nós o rejeitamos e as nossas torres caíram. É uma prova de tantos inocentes. Não tem inocente que morre. A gente pensa: quantos inocentes que morrem quando uma coisa desta acontece? Não tem inocente, todos são pecadores. Todos são pecadores, não tem inocente. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é Bíblia. Mas é porque criancinha é inocente, porque tem um espaço de tempo para ela aceitar a palavra. Mas você dá vida, quanto mais você dá vida, falando em Deus, dando vida, dando tempo para nós. Eu estou servindo a Deus desde os meus 15 anos. Quer dizer, eu já devia estar hoje mais perfeito do que eu era. Servindo a Deus. Como é que eu estou? Quantos anos? Agora você tem quantos anos? Quanto tempo você serve a Deus? Quanto tempo dedicado? Como nós dedicamos mais a nossa vida aos nossos prazeres? Dedicamos a nossa vida ao nosso dinheiro? Dedicamos a nossa vida a muitas responsabilidades nossas, natural, de trabalho, de igreja. Mas nós não dedicamos a nossa vida à palavra. A palavra, o que a palavra quer que eu seja hoje? O que a palavra é que eu vejo hoje? O que é esta palavra? Eu tenho que caminhar e ver. É a dispensação que eu vivo. Então deixa eu já passar para as últimas duas que eu vejo, para poder falar com você e deixar isso para quem crê. Mas esta é a verdade. Nós tivemos a dispensação da era de Laodiceia, quer dizer, a era de Laodiceia. Se começou em 1906, quando que ela terminou? Vai terminar com o rapto. Isso é um lado dela. Mas quem nasceu em 1906, em 1963 diz quando é que ela ia terminar. Foi ele quem disse. Ele nasceu em 1906. Pregou uma mensagens em 1963 e disse que para a abertura dos selos, a era de Laodiceia terminaria. Era o final das eras, era o final do tempo. Foi ele quem pregou isso. Então, crer numa mensagem desta também não é fácil. Mas quem pregou foi ele. Então, qual o final da era? Por isso, quando colocou a data da era de Laodiceia, só coloca o início, mas não coloca o fim. Para começar, não colocaram nas eras nem o nome do mensageiro. Quando chegou, teve Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Na era de Laodiceia, não foi nem posto Brana. E o que foi que irmão Brana, ao desenhar, colocou? Elias. O que foi que a mão de Deus chegou lá e pôs Bran? Agora, para quem viveu naqueles dias, em 1963, no Tabernáculo Bran, em Jeffersonville, deveria saber melhor do que nós, que o mensageiro foi Brana. Foi o mensageiro da era, e que a era terminou em 1963. E ali começa outro período. Esse que é o problema. A mensagem do irmão Brana, ela está dividida em 3 etapas. E tem a sua primeira etapa, cura, segunda etapa, você vê o discernimento. A terceira etapa, a revelação. E as pessoas ficam apenas na cura, no discernimento. Esse tempo todo o povo não entrou naquela dispensação da revelação. A dispensação, o tempo, o período da revelação não foi até 63, foi depois de 63. Ainda que ele pregou antes, trouxe mensagens reveladoras, como as eras da igreja, a semente da serpente, e foi revelado tudo antes de 63, porque tinha que acontecer e revelar aquilo para a era terminar, para ele poder revelar a outra coisa que faz parte de outra dimensão. É por isso que eles não conseguem ver
Você está vendo alguém aqui da televisão? Você não está vendo, e eles estão aqui dentro. Por quê? Está numa outra dimensão. Você tem que entrar na dimensão deles, através da ciência, do rádio, da televisão, você entra ali. Aí você vê que a coisa está aqui. Então, assim, é a era da igreja. Eles nunca conseguiram sair de dentro da dispensação de Laodiceia e da primeira e segunda etapa do irmão Branham, da cura divina, do discernimento, sair dali, entrar noutra etapa, entrar noutra dimensão. E quando você passa para uma outra dimensão, é difícil ver aquilo. Foi difícil para os pentecostais ver a mensagem de irmão Branham. Irmão Branham pregou isso, irmãos, está dentro da mensagem dele. Isso foi difícil para os luteranos ver a mensagem de Wesley. Foi difícil para os wesleyanos ver a mensagem pentecostal. Foi difícil para o pentecostal ver a mensagem de irmão Branham, do Elias. É difícil para o povo do irmão Branham ver a mensagem de João. É difícil ver a mensagem da noiva. É outra dimensão. Quando você chega em Apocalipse 10, de 1 a 7, é a dimensão da revelação. Você não pode perder aquilo. Dimensão da revelação. Você tem aquilo. Meu Deus, se tem esse espaço de tempo para podermos ver esta dimensão da revelação. Certo? Eles estão me dando aqui, nascimento do irmão Branham, 6 de abril de 1909. E a era? A era começa, antes do mensageiro aparecer, a era já estava ali. Entende? Esse 1906, antes da era aparecer, o mensageiro ia nascer, mas Deus já sabia, essa era. Agora termina, em 63, e eles não perceberam, porque ali, em 63, estava entrando numa outra dispensação, a dispensação, guarde bem, até chegar a primeira e segunda etapa, a dispensação do livro fechado. Tem um profeta? Tem. O seu nome é Elias? Sim. Tem o ministério do Filho do Homem? Tem. Mas cadê? Não mudou de dispensação. Agora, tem um mensageiro? Tem. O seu nome é sétimo anjo. Não das eras, mas sétimo anjo da revelação. Porque é difícil ver quando passa de uma dispensação para outra. Dispensação de sétimo anjo das eras para sétimo anjo dos selos. Sétimo anjo das eras. E é o mesmo. Mas o povo dos Estados Unidos tinha que saber que Deus estava mudando de dispensação para eles. Mostrando para eles um novo programa. Numa dispensação diferente, e que eles tinham que entrar naquela dispensação chamada revelação. Era a dispensação da revelação. Se eles tivessem comido aquilo, aquela alimentação, participado daquilo, alimentado daquele pão da vida, da revelação, eles não falhariam quando Deus mudasse a dispensação de sétimo anjo para a noiva, de sétimo anjo para João. Por que eles se atrapalharam? Porque quando a dispensação mudou, o período de tempo de Deus tratar com pentecostais mudou para Branham, os pentecostais não aceitaram. Quando da primeira e segunda etapa, que eles estavam com o irmão Branham, até T.L. Osborne diz aí no seu livro, Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Mas finalmente, T.L. Osborne diz, mas se você tem ouvido falar alguma coisa com respeito a este nome, esqueça as coisas absurdas que aconteceram anos depois. Quais coisas absurdas? Era a dimensão. Ele saiu da dimensão da cura, da dimensão que ele estava discernindo e entrou na dimensão da revelação, tomando o livrinho, tomando o livro
e o livrinho aberto na mão de William Branham. Aquela dispensação, os Estados Unidos não viram. Você diz, não, mas não era uma dispensação. Eu estou dizendo, período de tempo, dispensação, é o tempo que Deus está trabalhando. Não adianta você querer mudar, é isso daí. É a dispensação do livro fechado para o livro aberto. Amém? Olha, dispensação do livro fechado para o livro aberto. Primeira e segunda etapa do irmão Branham, dispensação do livro fechado. Sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, dispensação do livro aberto. Agora, não parou só nisso, o livro foi aberto, mas não pode ser revelado certas coisas. O livro foi aberto, mas o irmão Branham não podia dizer que ele era o sétimo selo. Ele falou, mas o povo não entendeu. Porque se eu tivesse lá e escutasse uma mensagem dessa, é provável que eu ia entender isso aí. Quando ele falava do sétimo anjo, aquele sétimo anjo da constelação era o que tinha o sétimo selo, e ele voou para mim. Aí eu já dizia, o sétimo selo é Branham. Se eu tivesse lá, tivesse essa luz, mas não era para nós estar lá. O nosso ministério não é na América do Norte, é aqui na América do Sul. É aqui que é para nós vermos essas coisas, olharmos e ver. É outra dispensação. Deus saiu da dispensação Branham e passou para a dispensação João, dispensação esposa. Se você ficar só na dispensação do irmão Branham, não diga nada para eles da terceira etapa, do novo nome, do sétimo selo, não diga nada. Foi Deus que falou para ele, não diga. E se João, da Bíblia, não fosse um profeta, Deus também não poderia dizer para ele, você vai fazer isso, profetize outra vez. Dentro do ministério de Jesus, é o que nós encontramos 12 apóstolos, um Judas, fica 11, e dentro dos 11, tem um que era apóstolo e profeta, que era João. Isso é o que o irmão Branham ensina. Mas por quê? Ele poderia fazer isso. Você tem que saber que o tempo que nós vivemos, não devemos honra a homem algum. Nós devemos entender o que a Bíblia diz, que João era um profeta, profetize outra vez. Mas antes de profetizar, o que ele tinha que fazer? Você não pode profetizar, João, se você não fizer uma coisa que eu mandei você fazer antes. Como você vai profetizar? Profetizar é dar uma profecia para o povo. E outra vez se você não soube nem da primeira. Então, o que Deus fez? Primeiro vai a João, vai ao anjo forte. Diga a ele, dá-me o livrinho, Apocalipse 10, 8. É isso que Deus quer. Primeiro, ele leva o seu profeta João ao anjo forte. A mesma coisa que aconteceu de Deus trazer a mensagem para o irmão Branham. O anjo forte trouxe ao sétimo anjo. Agora, João vai ao sétimo anjo, que o anjo forte está nele. Toma o livrinho. Aí é hora dele comer o livrinho. É João que come, está na Bíblia, é João. Na Bíblia eu já disse para vocês, não está nem noiva, nem esposa. Está escrito João. Por quê? Porque é um homem, primeiro. Porque estava escrito Elias. Ele diz, eu nunca vi, vocês chamam o homem de Elias de Branham. Na Bíblia está escrito Elias, então, mas João Batista era Elias, chamava João. Eliseu era Elias, e chamava Eliseu. Entende? E Branham era Elias, e chamava Branham. É Deus mudando de homem, de dimensão. Ele passa de uma dimensão para outra, como ele passa de uma geração para outra. Dentro de 40 anos, ele saiu da geração dos Estados Unidos e entrou na geração do Brasil. Para quê? Para poder ensinar para o Brasil e mais 7 nações a primeira e a segunda etapa. E finalmente, ensinar-lhes a terceira puxada. O que adiantaria Deus vir no Brasil e trazer uma mensagem com o irmão Arkel Rússio Martins e com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, uma mensagem de primeira e segunda etapa, para nós sabermos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo em nome de Jesus Cristo, e foi muito bom saber um profeta, e se Deus não desse o resto? Seria uma mensagem inválida. Se Deus nos revela 6 selos e não revela o 7º, a Bíblia não está revelada.
Se ele revela 6 e não revela o 7º, a Bíblia não está aberta. Mas William Branham diz, ele abriu a Bíblia. Ele diz, quando os 7 selos foram revelados, isso abriu a Bíblia. Quando William Branham fala de 6 selos, é porque eles não viram ele. Então ele fala de 6. 6 selos foram abertos. Porque eles não tinham visto o selo que era ele. Que o anjo tinha voado para ele. Amém. Essa é a dispensação que nós vivemos. Do livro aberto. Livrinho aberto. Tem uns que dizem assim, a minha vida é um livro aberto. Não é? E tem que ser mesmo, um livro aberto. Eu quero ver a sua fé estar no livrinho aberto. A sua fé ainda está no livro fechado. A sua fé está sem 7º selo. A sua fé está sem novo nome. Mas a fé daqueles eleitos está no livrinho aberto. Diz a minha vida, a minha fé é um livrinho aberto. Eu creio na terceira puxada. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono. Eu creio que a era de Laodiceia terminou. Eu creio que o novo nome é Brana. É um livrinho aberto. Essa é a minha dispensação. É a sua dispensação. É a dispensação de João. É a dispensação da esposa. Livro aberto. Todos vocês vão conhecer. Agora, porque teve um tempo que a nossa dispensação não foi livro aberto. Ainda foi um livro meio escondido. Mas hoje não, é livro aberto. A mensagem de uma só pessoa, de um só homem, é livro aberto. Está abertinho, livro aberto. Livrinho. É no diminutivo. Para os outros escandalizar que Deus fala. Ele trata ele de livrinho. Ele de livrinho. Agora vem o livrinho no tempo de João. Vai, toma o livrinho. Para as pessoas sempre olharem aí fora e dizer, ah lá, eles estão com o livrinho. Livrinho muitas vezes é pejorativo para eles. Eles usam como pejorativo. Livrinho. Querendo nos criticar, zombar de nós. Mas eles têm que saber que nós estamos com o livrinho aberto. Nossa vida é um livro aberto. Nosso ministério é um livrinho aberto. Nós não temos que esconder nada de ninguém. É um livrinho aberto. Amém. Obrigado, Senhor, por dar-nos a oportunidade de viver neste período de uma dimensão e dispensação de livrinho aberto. Sabendo que está aberto tudo, Senhor. 7º selo, novo nome, terceira puxada, tudo está aberto. O que o Senhor não pôde falar no tempo de William Branham, o Senhor está falando no tempo de João, no tempo da esposa. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, abre os olhos desse povo para enxergar esta verdade neste tempo final, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Ela é o meu escudo. Sem Jesus eu não sou nada. E Jesus pra mim é tudo. É um oásis no deserto, uma sombra no calor. E de mim está bem perto, no descanso e no labor. É Jesus que vai comigo e me dá sustentação. E na hora do perigo sempre vejo a sua mão. É um amigo incomparável, muito mais do que um amigo. É Jesus que é muito amado, sempre vem estar comigo. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar.
me alegrando, vem comigo se alegrar. Um amigo como este nunca mais eu vou encontrar. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo tão sincero nunca mais eu vou encontrar. Quando eu estou